Então vamos lá. Eu separei algumas aqui para vocês, algumas crenças, tá? É, e aí vocês podem estar colocando aí alguma situação que vocês se identificam. Então, eu separei aqui mais ou menos, acho que são 12 crenças que eu separei para conversar com vocês. Então, como eu falei, né? O problema dessas crenças é que elas atrapalham a sua relação com o alimento. Então, muitas vezes traz aquela sensação de culpa e de frustração, justamente porque são crenças assim muito rígidas. E por essa rigidez, né, às vezes é muito desafiador seguir. E aí, como são muito restritas, né? Leva você a ter uma alimentação muito restrita, pode também repercutir na sua saúde em relação a deficiências nutricionais e atrapalhar algumas alterações aí metabólicas no seu corpo. E uma outra questão que muitas vezes essas crenças ela acaba se tornando uma desculpa para o comer exagerado, porque é como se você desistisse. O negócio é tão difícil, né? Tão difícil emagrecer que você acaba deixando para lá e comendo de forma exagerada. Bom, eu vou falando aqui as crenças e vocês vão comentando. Ah, essa eu me identifico, essa sou eu, tá? Então, uma das crenças é comer menos é a única forma de emagrecer. Sabe aquela coisa que as pessoas falam? Ah, é só fechar a boca, né? E na verdade, nem sempre comer menos é um antídoto aí para o emagrecimento, né? Muitas pessoas comem até pouco, mas a qualidade alimentar não é a esperada, isso vai repercutir. Então a gente se preocupa muito mais com a qualidade, a forma que você está combinando, a variedade, né, que você tem de nutrientes aí para ter o papel aí do seu corpo. Inclusive, assim, eu pego muita gente que chega com uma dieta por exemplo, de 2.000 calorias, eu só faço uma repaginada na forma de combinar esses alimentos e, consequentemente, ela já consegue emagrecer. Então, a gente não tem que ter esse pensamento que é só comer menos, tá? Porque depende muito da qualidade. Você pode comer o chocolate no dia e não comer mais nada, é pouco, é pouco. Só que aí você não vai conseguir emagrecer porque falta nutrientes para fazer com que você utilize a gordura, preserva a massa muscular, então tudo isso vai repercutir, tá? Outra coisa, tá? Que eu coloquei aqui para vocês, carboidratos engorda, tá? Me recuperando de um resfriado. Carboidratos é muito associado, né? Geralmente quando a gente, eu vou fazer uma dieta, a primeira coisa que você pensa é em relação ao carboidrato. Na verdade, tem até um tema que a gente até aprende durante a faculdade, que é a gordura queima numa chama de carboidratos. Então, a gente precisa, inclusive, tem alguns órgãos do corpo, como o coração e o cérebro, que priorizam muito carboidrato. Então, a pele, tá? A gente tem uma parte da pele que é formada de carboidratos. Se a gente começa a tirar o carboidrato de forma exagerada, a gente começa a ter problemas de flacidez. Então, na verdade, é a qualidade do carboidrato, é a proporção desses carboidratos. Então, não é você tirar. Então, tem muita coisa, né, relacionada, por exemplo, não pode comer arroz, não pode comer macarrão, não pode comer pão. Na verdade, é a forma que você come, a combinação que você faz, tá? A proporção e a frequência desse alimento, tá? Então, a gente consegue fazer uma dieta, né? Eu falo entre aspas, gente, porque é uma reeducação, que você pode ter a presença do pão, tá? Você pode ter a presença do macarrão, você pode ter a presença do arroz, tranquilamente. Eu garanto que vocês conseguem emagrecer, tá? Então, isso realmente é uma crença muito forte, né? Essa crença, ela surgiu muito na década de 70. Tinha o Dr. Atkins, que tinha uma dieta, não sei se tem o pessoal mais da antiga aqui, como eu, a gente tinha a dieta do Atkins, né? Que tirava completamente os carboidratos. Tinha uma fase da dieta que tirava inclusive frutas. E aí realmente a pessoa emagrecia porque ela entrava numa dieta cetogênica, que a gente fala, né? Só que assim, as pessoas aumentavam muito o colesterol, porque aumentava a proporção de gordura saturada, podia comer fritura, gordura, tá? Então a regra era só o carboidrato e, né, infelizmente algumas pessoas tinham essas alterações metabólicas ligadas à saúde cardiovascular. Então tem que ter um pouquinho de cuidado com essa crença, tá? Outra crença que eu coloquei aqui para vocês é que comer à noite engorda. Quantas pessoas falam isso, gente? Eu recebo direto, até assim, pessoas
amigas comentando, eu não tô conseguindo emagrecer porque eu tô jantando à noite. Vocês não ouvem isso? Fala aqui pra mim, né? Então, isso é uma coisa, uma crença muito comum. E aí, quando a gente fala assim, você não come à noite, mas você tá comendo o quê? Algumas vão falar, eu faço sanduichinho com queijo, peito de peru, que é horrível, cheio de aditivo, tá? Então, na verdade, a pessoa tá comendo alguma coisa, né? Ela tá comendo sanduichinho à base de pão, que substitui o arroz, mas dependendo da quantidade e o tipo do pão, a liberação é muito rápida e a possibilidade de formar gordura é grande. É até maior do que se ela tivesse feito uma comida com arroz e feijão, tá? Então tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Com essa informação, tá? Claro que a gente tem todo um ciclo circadiano no nosso corpo que vai chegando muito tarde, a gente vai se desligando, porque a gente foi feito assim. A partir do momento que escurece, a gente vai aumentando, deveria, né? Porque também a gente fica exposto a tanta claridade, a tanto celular, que às vezes a melatonina fica desregulada. Mas no ciclo normal vai escurecendo, você vai liberando melatonina e aí vai produzindo esse hormônio do sono para você relaxar e o corpo também ele vai se desligando. Então o ideal seria realmente jantar mais cedo, tá? Mas tem situações, tem pessoas que não conseguem, né, gente? Eu pego situações de pessoas que às vezes falam, eu trabalho à noite, eu estudo à noite, a gente faz toda uma adequação. Mas isso é para vocês entenderem que não é uma condição sine qua non você deixar de comer à noite para conseguir emagrecer, tá? E aí tem aquelas pessoas que fazem o extremo, né? Eu só como uma fruta e tomo um copo de leite. Vai faltar nutrientes, gente, porque e aí, se falta nutrientes, a roda de utilização de gordura também vai ficar impactada. E provavelmente aquela gordurinha vai ficar acumulada, tá? Então, essa crença número 3. A primeira, comer menos é a única forma. A segunda, não pode comer carboidratos e comer à noite engorda. Deixa eu abrir um parênteses aqui também, falando em carboidratos. Olha como eu tô ruim, gente, ainda. Mas vamos lá. Tem também, surgiu, assim, até foi histórico de blogueiras, né? Aquela história, que comer fruta engorda, tá? Porque tem frutose, tá? Quando a gente fala da frutose que faz mal para a saúde, é a frutose utilizada na indústria, gente, é o xarope de milho, tá? Muito utilizado principalmente na indústria norte-americana. Então, esse xarope de milho, xarope de glicose, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Não é a fruta. Claro que aí também é outra crença, eu posso comer fruta à vontade porque é saudável, tá? Nada a gente pode comer à vontade, tá? A gente não tem que comer limitado, mas também não pode ser aquela coisa à vontade, tá? Eu tinha um paciente que montava um pratinho de manhã e ele fazia um mix com várias frutas, tá? Aí é complicado, tá? Tudo em equilíbrio. Outra crença, toda gordura é ruim, como se a gente tivesse que tirar completamente a gordura da alimentação. Isso depende do tipo de gordura, a gente tem gorduras boas e ruins. Inclusive, a gordura é importante para a gente absorver algumas vitaminas do complexo A, D, E e K. E a gente também tem as vitaminas, né? Aliás, a gordura também é importante para a produção de hormônios, para o isolamento térmico, né? Para proteger do frio, aquela capinha de gordura, né? Aí as pessoas, não quero não. Então, a gordura também tem um papel, só que a gente tem que saber escolher o tipo de gordura. Inclusive, ela tem um papel anti-inflamatório, tá? E ela também serve de membrana para as células para entrar nutrientes. Se você não tem essa membrana maleável, você não consegue ter a fluidez aí para entrar os nutrientes também. Então, a gente vai fazer escolhas saudáveis com o tipo de gordura. Que gordura é saudável, gente? Azeite de oliva para cozinhar. O azeite de oliva é muito caro, então que tipo de óleo eu posso usar? Pode usar o óleo de girassol. A gente pode usar as castanhas, a gente pode usar algumas sementes, linhaça, chia, que são fontes de gordura boa também. O próprio abacate. Então, tem uma série de opções aí que vocês podem utilizar, mas essa proporção de gordura tem que ter na alimentação. Se você começa a alimentar, eu lembro de uma paciente que ela começou a cozinhar tudo sem gordura, e aí um dia ela chegou para mim, eu tô com a pele seca. E aí na hora, né, porque eu vi que ela era um pouco mais radicalzinha. E eu falei assim, você tirou a gordura? Tá cozinhando sem gordura? Ela falou, eu tô, tem problema, né? Ela não conseguia absorver a vitamina A, que é importante aí para a saúde da pele, tá? Bom, gente, a gente também tem outra coisa também, outra crença, tá? Que é fazer exercícios é a única forma de emagrecer.
E aí, a atividade física ajuda? Claro, ajuda sem dúvida, melhora a composição corpórea, libera endorfinas, diminui a ansiedade, consequentemente evita compulsões alimentares, mas também ela pode virar na verdade eu não digo nem uma crença, mas um sabotador, porque a pessoa, eu fiz atividade física, eu posso comer, né? Ou ao contrário, ela se coloca tanto na questão da atividade física, que ela acha que não tem que se preocupar com a qualidade da alimentação em termos de combinação de nutrientes. E numa redução de peso, o mais importante é essa qualidade aí alimentar, tá? Outra crença, ser magro é sinônimo de saúde. Quantas pessoas, né, ficam desesperadas procurando aquela magreza de forma excessiva? Gente, quantas pessoas magras que vocês conhecem e que muitas vezes comem de forma desorganizada, não tem os nutrientes certos, né? Tem muito fast food, porque teve a sorte, entre aspas, de não ter essa facilidade, né, de ter um gene aí que aumente, né, o peso. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a qualidade alimentar também importa. Então, ser magro não é sinal de saúde, tá? Outra coisa, gente, que aí eu também fico até às vezes meio revoltada, porque as pessoas colocam de maneira muito simplista, a emagrecer é questão de força de vontade. Como se as pessoas que tivessem dificuldade não merecessem o mérito, são pessoas fracas, né? E assim, só uma pessoa que tem problema de peso sabe a dor de às vezes querer emagrecer, e às vezes você pega pessoas que têm uma obesidade, né? Uma obesidade até mórbida, né? Que quando a gente vê a relação do peso da saúde, o peso em relação a o peso em relação à altura é excessivo, né? A gente tem o IMC aí acima de 35, e não, essas pessoas, elas não é questão de, porque não tem força de vontade, elas têm ali uma dificuldade. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessa simplificação, de achar que é fácil, e também a gente acaba gerando isso, uma culpabilização, assim, exagerada. É como se vocês não tivessem competência para se organizar para emagrecer, mas precisa de ajuda, a gente precisa de entender alguns fatores. E às vezes a gente tem que fazer algum teste genético aí para entender aonde que está aí o problema, até para a gente direcionar melhor a alimentação, a gente trabalhar mais a questão de comportamento alimentar, né? Tentar entender o momento que a pessoa está vivendo, quais são os gatilhos que levam a comer desse jeito. Então, não é uma coisa simples, tá, gente? Por isso que um acompanhamento é importante. E tem outra crença que preciso me privar de tudo que eu gosto, tá? Essa é uma crença muito forte. Eu vou fazer uma reeducação alimentar. Acabou a minha vida. Nossa Senhora, não, eu vou deixar mais pra frente porque agora eu não estou preparada psicologicamente, tá? Quantas pessoas se encaixam? Eu tenho certeza que muitas pessoas falam, que sou eu, né? É porque eu tô aqui sozinha falando, né? Mas com certeza alguém se encaixa aí nessa situação, né? Eu até falei essa semana eu postei lá no meu feed aqui do Instagram sobre procrastinação, tá? Então vem muito desse pensamento, né? Já que eu vou privar de tudo que eu gosto, deixando um momento que eu esteja melhor, assim, psicologicamente, que eu me sinta mais forte, mas não é essa a ideia, gente. Na verdade, a ideia é a gente lidar com algumas dificuldades mesmo, e também a gente trazer alguns alimentos que te dão prazer para completar esse plano alimentar, tá? Então, isso a gente desenvolve bastante. Outra crença, essa é forte, gente. Eu só vou ser feliz se emagrecer. Então, quantas pessoas vivem correndo atrás disso, tá? E vivem realmente assim, se martirizando e vivem realmente infelizes porque colocam essa crença. Então, assim, a gente trabalha muito nessa situação, a questão da autoestima, né? Porque a questão da magreza virou uma coisa meio obsessiva, né? Como se fosse um modelo de beleza e que desvalidasse tudo que você é como pessoa, tudo que você produz, tudo que você fez ao longo da vida. E não é só, né? Claro que você tem que ter uma preocupação pela saúde e bem-estar, mas tem que ter
um pouquinho de cuidado com isso, tá? Dessa busca desenfreada pela magreza. É aquilo que eu sempre falo, de repente, o pouco é muito para você. Então, por exemplo, eu tenho 90 quilos, aí emagreci 10 quilos, fiquei com 80, tô me sentindo feliz, ótimo, meus exames melhoraram, me olho mais, me acho mais bonita. Então, tá tudo certo, gente, tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho essa questão da autoestima e bem-estar, independente do objetivo, tá? E aí, outra crença muito importante, tá? Que na verdade eu considero uma crença e um sabotador ao mesmo tempo. Até eu faço com as meninas exercício sabotador e tem essa questão: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para cuidar da minha alimentação, eu não tenho tempo para comprar, para ir na feira, para ir no mercado, né? Então, tudo isso vai repercutir, né? Esse pensamento. Eu falei, gente, mas se você não tem tempo, você tem tempo para comprar um salgadinho ali na lanchonete? Você tem tempo para pedir no iFood uma comida que não é saudável? Será que é falta de tempo ou falta de planejamento? E até quando você vai deixar de se priorizar? Então, às vezes, você está tendo entregas para outras questões da vida, né? E gerando até problemas de saúde relacionados a essa falta de cuidado, essa questão de estar vivendo só para o outro e você não está lidando com as suas necessidades, tá? Então, isso eu chamo a atenção para isso. Então, o pessoal que passa comigo sabe que a gente vai numa conversa profunda a respeito dessas questões, tá? E se eu ficar aqui com vocês, a gente fica a tarde inteira. Outra crença que é muito importante é intuito comum. Eu já tentei de tudo e nada funciona. Isso leva até um certo desespero, né? E fala, poxa, eu acho que eu não vou tentar mais. Mas talvez, será que você não está sendo muito rígido? De repente você não tem que flexibilizar algumas questões e fazer com que essa alimentação seja mais leve e que aconteça de forma muito natural, tá? Então, essa é uma questão também que merece ser considerada, né? Porque de repente você tem que fazer uma alimentação, um plano alimentar, é, de forma que se adapte ao seu momento atual e que muitas vezes a gente está exigindo chegar no nível de uma outra pessoa que faz tempo que está fazendo um processo de reeducação, né? Uma pessoa que tem uma genética diferente, que os hormônios são diferentes dos nossos, tá? A gente está se comparando a um tempo de 20 anos atrás, então tudo isso é importante que a gente considere. E outra crença que eu também acho que atrapalha bastante, e que até tem um exercício que a gente faz, e isso aqui é relatado: emagrecer é fácil para algumas pessoas e impossível para outras, tá? Isso também traz aquela sensação de derrota, né? É como se não fosse para você. É como se, tipo assim, ai, nessa vida tá complicado eu ser magra, né? Ser magra no sentido não de magreza excessível, tá, gente? Vamos dizer assim, reduzir alguns quilinhos, tá? De acordo aí com o seu biotipo e de acordo com a sua necessidade. Mas, de repente, você precisa de uma abordagem mais individualizada, uma abordagem que tenha um pouco mais de compaixão, né? Mais uma vez, né? Que pense no seu momento, que saiba seu histórico de vida, seu histórico de dietas, né? Tipo, quantos filhos você teve, quais foram os problemas de saúde que você teve ao longo da sua vida. Então, é importante a gente considerar e fazer essas adequações. Bom, gente, então, eu vou fazer um resumão aqui de todas as crenças que eu coloquei, mas eu achei importante contextualizar essas crenças que são muito importantes, são muito comuns, né? E também fazem toda a diferença aí no processo de emagrecer. Então, primeiro eu coloquei: comer menos é a única forma de emagrecer, carboidratos engorda, tá? Lembrando que isso é crença, gente. Comer à noite engorda, a gordura é ruim, fazer exercício é a única forma de emagrecer, ser magro é sinônimo de saúde, emagrecer é uma questão de força de vontade, preciso me privar de tudo que eu gosto para emagrecer, eu só vou ser feliz quando eu emagrecer, eu não tenho tempo de me alimentar saudável, eu já tentei de tudo e nada funciona, emagrecer é fácil para algumas pessoas e impossível para outras. Então, nessa live eu discuti cada um dessas crenças, e aí eu fico à disposição, né? E aproveito, gente, vai começar um grupo no dia 1º de agosto, no dia 22, sábado, depois de amanhã, eu vou estar liberando as informações. Tem um grupo, quem quiser entrar no grupo para ter essas informações, o link está aqui na minha bio do Instagram.
Então vai ser super interessante. E assim, gente, esse eu fiz um grupo no final do ano passado, esse é o primeiro grupo desse ano, então vai ser um preço mega diferenciado. As pessoas vão ter desconto de 45%, tá? Então vai ser muito diferenciado mesmo. Então, quem quiser mais informações, entre nesse grupo, tá bom? Ou me pergunte aqui. Então, um grande beijo para vocês. Deem sugestões para a gente conversar um pouquinho aí, fazer essas lives com uma frequência maior. Até mais. Tchau!